Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1.000 alunos através das habilidades empreendedoras. E hoje estamos iniciando a semana Filho Protagonista do Futuro através de 3 aulas online e gratuitas. E o nosso propósito da Semana Filho Protagonista do Futuro é te mostrar o caminho para você desenvolver as habilidades essenciais em seu filho ou filha para que eles sejam protagonistas da própria vida e transformem os sonhos em realidade através das habilidades empreendedoras. Mas o que é isso, Evandro? Muita gente acha que o empreendedorismo é só mexer com empresa ou é mexer com empresa. Não, gente, o empreendedorismo é muito maior do que isso. Você é empreendedor, você tem uma atitude empreendedora. Quando a gente fala do empreendedorismo, nós estamos falando de comportamentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora que faz com que você chegue no seu sonho através dessas atitudes. E o que são essas atitudes? Disciplina, foco, planejamento, saber vender, educação financeira, sustentabilidade, resiliência. Então a gente fala muito que o empreendedorismo começa em nossas mentes e é para todos nós. E muitas de vocês vão me perguntar, Evandro, mas o empreendedorismo serve para crianças e adolescentes? Quais são as transformações que eu vou observar, que eu vou perceber em meus filhos através das habilidades empreendedoras? Vejam aí o que dizem as mães sobre as habilidades desenvolvidas nos filhos. E eu vejo, assim, agora mais de perto, né, a quantia que faz bem esse curso, a quantia que desenvolve o lógico, a quantia que ajuda eles a entender, porque antes era o quero isso, quero aquilo, né? Agora não, agora eu falo para ela assim: ó, filha, agora a gente tá fazendo. A gente tá construindo, falei, agora a gente tá construindo, então vamos por partes. A gente precisa pagar aqui as coisas da construção, pagar, né, o pedreiro. Então, ela super entende, porque agora ela tem uma noção disso. Então, acho que não só a gente está educando, né, para a vida profissional, para pensando futuramente, mas também para eles entender uma situação normal, corriqueira de casa, que a gente não vai poder dar tudo. Então, hoje eu vejo isso, né? Ajudou muito ela na comunicação, ajudou a ter raciocínio lógico, ajudou também nessas questões de casa, e agora a visão dela de mundo mudou bastante. Então, eu só gratidão às professoras, a gratidão aí a toda a equipe que tem trabalhado, né? Eu sou a Mônica, mãe da Letícia de 11 anos. Depois de muita pesquisa, eu escolhi a escola EUSA, justamente porque trabalha empreendedorismo desde criança, né? Algo que eu quero que ela leve para a vida, trabalhar atitude, autoconfiança, autonomia, saber que ela tem um lugar no mundo, saber que ela tem oportunidade de se posicionar, de acreditar nela mesma, que ela é capaz de fazer o que ela quiser dentro da idade dela e trabalhar isso para a vida, né? Então eu tô muito feliz com o curso, tem muitas habilidades se desenvolvendo, e ela tá de parabéns, e a escola também, para todos. Minha filha, ao longo desse tempo que ela vem participando do curso, eu tenho notado que ela tem despertado assim um olhar mais atento para as oportunidades. Ela tem desenvolvido também um estímulo à criatividade dela, planejamento, iniciativa. Ela também tem aprendido a pensar de uma forma mais estratégica e tem lidado melhor também com a transformação de suas ideias em soluções práticas, né? E eu queria elogiar porque eu tenho visto que esse conhecimento tem moldado a minha filha de uma maneira que futuramente ela vai se tornar uma profissional capacitada para atuar nesse novo mercado de trabalho que a gente sabe que a cada ano é mais exigente, né? Então, eu estou muito satisfeita com o curso e agradeço por tudo que vocês têm empregado para melhorar cada vez mais. Muito obrigada. E agora, vejam o que dizem os próprios filhos sobre as habilidades aprendidas e os resultados alcançados. Pode falar, Lucas. Sabia que com as habilidades que eu aprendi na USA, de líder,
eu consegui virar representante de turma. Uhul! Parabéns! Eu tô gostando muito, eu tenho aplicado já várias técnicas que eu aprendi aqui, como os gatilhos mentais, muitas coisas que eu aprendi na USA Empreendedorismo, eu já apliquei. Vocês me inspiraram muito. Depois que eu entrei no USA, eu só tive mais ideias. Tenho muito a agradecer, eles me ensinaram muita coisa, como lidar com o problema, ser empreendedor, me ajudou muito. Bom, agora que vocês viram alguns dos nossos resultados, vamos falar sobre como que surgiu essa ideia, né, de ensinar as habilidades empreendedoras para crianças e adolescentes. Vamos falar o início do nosso método, como que originou o nosso método, que chama método EUSA, que é o nome da escola, né? EUSA, mas que a gente carinhosamente chama aqui internamente de EUSA. Então, como que surgiu? Primeiramente surgiu esses dois rapazinhos aí, o mais velho, né, o da esquerda, é o Lucas, meu filho, os dois são meus filhos. O Lucas nasceu em 2011. E como pai, eu sou pai igual a vocês, a gente sempre fica se perguntando, qual será o futuro dos filhos? Eu gostaria que meu filho tivesse sucesso, que ele soubesse enfrentar as dificuldades, que ele tivesse resiliência para enfrentar os problemas, os desafios que a vida vão impor para ele. Gostaria que ele alcançasse os resultados, os sonhos que eles vão ter na vida deles, enfim, que tivesse ao longo da vida, né, a felicidade, porque a felicidade está no caminho. E esse caminho é cheio de altos e baixos que fazem parte, né, da nossa vida. E nós, pais, a gente já sabe como é que é a vida, né? É um sobe e desce, mas que a gente tem que buscar e superar esses desafios através de resiliência, disciplina, foco, habilidades de liderança, liderar uma família, liderar a própria vida, ser protagonista da própria vida, alcançar os resultados, né? Alcançar os sonhos. Então, isso é o que a gente mais quer com os nossos filhos, não é? E sempre fiquei me perguntando qual será o futuro dos meus filhos e como que eu posso ajudá-los, né? Ao longo desse caminho todo que eles vão ter e as sementinhas que eu posso plantar. Então isso sempre ficou na minha cabeça. E ao longo da minha carreira, eu desde cedo participei de cargos de liderança, de gestão nas empresas que eu passei. Então eu comecei lá atrás, eu fui no primeiro turma de trainee do Banco Itaú, então cheguei até a gerência, e aí desde então participei sempre no cargos de gestão e liderança de empresas. E qual que é a maior dificuldade que um gestor, um líder tem? É de formar equipes. É de formar equipes com as pessoas, com aquele perfil proativo, com aquele perfil que buscam soluções para os problemas que vão aparecer na frente. Aquele perfil em que tem resiliência, porque vai ter momento que vai ter uma dificuldade e vai ter que encontrar a solução, usar a criatividade. Se você não sabe, não tem um conhecimento específico, de ir atrás, né? O que a gente chama aí do lifelong learning, que é aprendizado para o resto da vida. Então, esse é um perfil que a gente deseja na nossa equipe, de cada colaborador. Ele vai ter o perfil técnico, né? Então ele vai ser especialista naquela área, por exemplo, na área de finanças, ele vai ser especialista, vamos supor, no contas a pagar. Mas que a gente quer que ele tenha proatividade para encontrar soluções para os problemas, que ele tenha resiliência para superar os desafios, que ele entregue resultados, ou seja, bater metas, que ele saiba suportar a pressão, que ele tenha foco, que ele tenha gestão do tempo, para ele poder gerir o que ele tem que fazer, né? E ele ter um norte para encontrar os resultados, alcançar os resultados. E essa era a dificuldade que eu sempre tive, que é de encontrar as pessoas com perfil técnico, mas com um perfil comportamental, né? Que é o que a gente mais deseja que a gente veja. E junto com aqueles dois que eu falei anteriormente, os rapazinhos, meus filhos que nasceram, eu fiquei pensando muito sobre isso. Como é que eu posso fazer com que os meus filhos possam buscar os sonhos, os objetivos deles e que eles saibam viver da melhor forma possível, superando os desafios, encontrar soluções para os problemas
ir em busca de conhecimento para que eles possam crescer, se valorizar durante a vida, para que eles possam saber liderar, eles possam gerir, não somente na pessoa trabalhando como dentro de uma empresa, mas na pessoa física, para que eles possam liderar a própria vida, para que eles sejam protagonistas da própria vida, que eles tenham as rédeas da vida na própria mão, que eles tenham atitude perante a vida, de ir atrás, de ser proativo, de buscar o que eles querem, ir atrás do que eles querem, saber planejar. Então, isso sempre eu quis casar esse perfil, porque é um perfil que vai fazer bem para eles, tanto na pessoa física como na vida pessoal, quanto trabalhando dentro de uma empresa, ou se eles quiserem ser gestores, donos de uma empresa, ou uma outra área, como um atleta, como um músico, como um artista. Então, eu sempre quis casar essa experiência que eu tinha de desenvolver pessoas, desenvolver o lado comportamental, o lado de atitude, de habilidades de pessoas, onde eu sempre coloquei a formação de treinamento dessas pessoas para que elas tivessem um comportamento melhor dentro da empresa, porque a parte técnica já vinha. Só que esse comportamento muitas das vezes vem de berço, ética, né? Resiliência, disciplina, isso vem desde lá de trás, quando eles estão nos primeiros anos de vida, na formação básica, que são as experiências que eles vão tendo durante a vida, desde o início, e aí eles vão tendo aquela carga de aprendizado, de educação, de experiências na escola, na família, entre os amigos. Então, eu comecei a perceber essa importância de começar a preparar os meus filhos para enfrentar esses desafios da vida, para alcançar os objetivos. E o grande momento da virada foi em 2015. Em 2015, eu fui sócio em uma das primeiras escolas de programação e robótica para crianças e adolescentes aqui no Brasil. E lá a gente trabalhava com os alunos o empreendedorismo. O que é isso? A gente colocava na cabeça deles, era um projeto de final de semestre, em que tudo que eles aprendiam de programação e robótica, para eles colocarem para resolver um problema da sociedade, gerando valor a essa sociedade. Né? Já pensarem em uma forma com um perfil empreendedor. E foi lá que eu tive esse primeiro contato com essa palavrinha, vamos dizer, o empreendedorismo e o que ela traz de benefício. O que ela traz de benefício para a gente, para a vida dos nossos filhos e para qualquer pessoa. Por quê? Os alunos eles começaram a pensar em formas de aquele conhecimento que eles tinham de programação e robótica, de colocar em forma de produto ou serviço para resolver um problema da sociedade. Nesse projeto de final de semestre, surgiu algumas ideias e protótipos, por exemplo, de um boné para cego. Um aluno nosso, de 11 anos, ele fez um boné para cego com sensor de presença e na hora que ia chegando o obstáculo ele apitava, igual a ré de carro. O outro fez uma garra mecânica com palito de picolé, óleo de cozinha e canudinho, pensando na mobilidade das pessoas. E aí eu fiquei olhando, prestando atenção para aquele empreendedorismo, os alunos utilizando aquele conhecimento, a criatividade para resolver um problema, gerando valor para a sociedade. Aí eu entendi o que é o empreendedorismo. Aí eu falei, gente, é isso que vai casar todo o conhecimento, né, que eu tenho aí de formação, de desenvolvimento de pessoas, dos comportamentos e habilidades e atitude dessas pessoas, para que elas sobressaem na vida dela pessoal com a educação. E aí eu fui pesquisar o mercado e encontrei, né, este livro aí, chama Pedagogia Empreendedora. Eu falei, gente, que bacana, existe um conteúdo sobre o empreendedorismo. E eu li esse livro, fui investigar mais a fundo, fui pesquisar e achei, né, sobre a cultura empreendedora, a educação empreendedora e achei interessante, achei a chave daquilo que me buscava, que era aquela preocupação que eu tinha
em preparar os meus filhos para o futuro, mas já colhendo os resultados desde já, tá? Com a cultura empreendedora, com as habilidades do empreendedorismo. E aí, em 2018, a escola de programação e robótica ela foi vendida para um grupo educacional, e aí eu tive mais tempo para focar, né, no empreendedorismo para crianças e adolescentes. E aí eu fui pesquisar o mercado, achei muitas oportunidades, e em 2019 eu falei, cara, eu vou abrir uma escola de empreendedorismo. Só que surgiu uma dúvida, como que eu vou transformar esse conhecimento todo que eu tenho de habilidades, atitudes e conhecimentos do empreendedorismo para crianças e adolescentes? Eu não tenho esse know-how, eu não tenho esse conhecimento para fazer essa transformação desse aprendizado para a linguagem de crianças e adolescentes, apropriada às crianças e adolescentes. Aí eu fiz um convite à pedagoga que era da escola anterior. E essa pedagoga é a Gabriela, que está aí na foto, e a Gabriela ela já é uma pedagoga com perfil empreendedor, porque lá na escola anterior a gente fez um projeto desafiador em que uma pedagoga pudesse ensinar programação e robótica para as crianças e adolescentes. Por que isso é desafiador? Porque uma pedagoga é da área de humanas, de educação, e programação e robótica é de ciências exatas, né? E ela aceitou esse desafio e se destacou. E aí eu convidei a Gabi para esse projeto, para que ela pudesse transformar esse conhecimento de habilidades, culturas e atitudes da cultura empreendedora para crianças e adolescentes, numa linguagem apropriada às crianças e adolescentes, e separar por faixa etária. Então, a gente começou a trabalhar, começamos a escola fazendo atividades da cultura empreendedora, usando as habilidades do empreendedorismo, numa linguagem apropriada para as crianças e adolescentes, dentro das faixas etárias. E aí, a gente foi trabalhando, a gente tinha uma unidade própria, começamos a fazer parcerias em escolas, ensinando o empreendedorismo em escolas. A coisa caminhava bem, né? Lembra de 2019? 2020, o que aconteceu? Pandemia, gente. E aí parou tudo. Parou a nossa escola, as parcerias que a gente fez de dar aula de habilidades empreendedoras dentro das escolas, fechou as escolas, fechou tudo. A gente fechou a nossa unidade física, foi todo mundo para casa. E aí a gente ficava pensando, como que a gente poderia transformar, né, a educação para as crianças e adolescentes? Está todo mundo em casa, nossos alunos estavam em casa. A gente fez contato com os pais e aí a gente falou assim, gente, vamos testar, fazer aula online para os alunos nossos, não vão cobrar nada, isso vai ser uma experiência para a gente, vai ser um desafio, porque o pai vai assustar, porque naquela época ainda não tinha as aulas online, ainda mais para crianças e adolescentes. Aí a gente falou, vamos ligar, fazer o contato, fala que a gente faz a aula gratuitamente, é uma forma da gente aprender, ver as dificuldades, ver os desafios, aprimorar cada vez mais. E aí a gente começou, no meio da pandemia, a ministrar as aulas online de forma gratuita para os nossos alunos. Aí a foto de alguns de alunos que estavam fazendo as nossas aulas, e a gente foi aprimorando essa técnica. Essa técnica que, mesmo sendo online, em que os alunos aprendem fazendo, a gente tem um mão na massa, em que os alunos aprendem fazendo. Olha o aluno aí da esquerda trabalhando com uma atividade de papel. A gente usa a gente desenvolveu uma metodologia ativa, em que o aluno aprende brincando, jogando, e a gente promove o compartilhamento, a discussão, o debate entre os colegas das turmas online. E cada vez mais a gente foi aí aprimorando essa metodologia nossa, e em 2021 nós fomos convidados, tá, a dar aulas online. A gente está em Belo Horizonte, a gente foi convidado, em 2021 estava terminando a pandemia, nas escolas públicas de São Paulo. Vejam aí, ó, tem as fotinhas, ainda estavam usando a máscara, né? E a gente fez esse projeto nas escolas públicas de São Paulo, e isso fez com que a gente cada vez mais aprimorasse a nossa metodologia de aulas online.
E a gente, desde então, a gente só foi aprimorando as aulas online, aprimoramos cada vez mais. Então, as nossas aulas, são aulas online, ao vivo. A gente utiliza uma metodologia ativa em que os alunos aprendem brincando, jogando, fazendo desafios. Eles adoram as aulas porque a gente promove a interação com os alunos, a gente dá desafios, a gente coloca jogos, a gente coloca brincadeiras. Então, eles se sentem como uma diversão. É uma atividade lúdica, que eles veem o tempo passando, eles reclamam que a aula acabou, está acabando, né? Então, essa metodologia que a gente trabalhou e que a gente desenvolveu, cada vez mais a gente vai conseguindo passar a nosso conhecimento das habilidades empreendedoras para os alunos. E por que a gente quis passar esse conhecimento? Porque a gente acredita nessa metodologia, a gente acredita nas habilidades empreendedoras como formação dos alunos, das crianças e adolescentes, justamente através de habilidades essenciais para eles serem protagonistas da própria vida e para transformarem sonhos em realidade. E a gente aposta muito na educação, porque para a gente a educação, como diz aí Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então a gente acredita no poder da educação, a gente acredita no poder das habilidades empreendedoras. E a EUSA, esse nome, né? Todo mundo pergunta pra gente, por que esse nome, EUSA? E a gente aqui internamente chama de EUSA, né? O nosso método EUSA, porque a gente é focado em trabalhar no protagonismo do aluno. O que é o protagonismo? Ele ter as rédeas da própria vida, ele ter a vida na mão, ele traçar o seu projeto de vida. Então a gente trabalha o eu do aluno, né? Qual é o sonho dele? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade, e são formas que faz com que ele alcance os seus sonhos, que ele traça lá atrás, e que esses sonhos sejam grandes, igual uma empresa, sociedade anônima, SA. Então, por isso o nosso nome, o eu para trabalhar o protagonismo do aluno, o eu do aluno, mas que ele vai em busca dos seus sonhos, que esses sonhos sejam grandes, igual uma empresa SA, sociedade anônima. Por isso que é o nosso nome. E então essa foi a nossa história. E o que a gente vai ver durante essas 3 aulas aqui, online? A gente vai ver na aula 1, que é essa, a grande oportunidade, vocês vão ver a oportunidade que a gente vai mostrar para vocês. A aula 2, que essa oportunidade é para seu filho ou filha. E a aula 3, como desenvolver essa oportunidade em seu filho. Né? Justamente que é a proposta da semana Filho Protagonista do Futuro, né? Que é a gente mostrar o caminho para vocês desenvolverem as habilidades essenciais em seus filhos, para que eles sejam protagonistas da nossa vida e transformem sonhos em realidade. Vamos lá? Então vamos começar. O que é atitude empreendedora? Né? É um conjunto de habilidades para alcançar o resultado. E é uma coisa que a gente já falou e a gente vai repetir muito aí nessas aulas, que o empreendedorismo resolve um problema da sociedade, gerando valor a ela. Essa sociedade, ela pode ser uma sociedade pequena. O que é uma sociedade pequena? Uma família. Uma família é uma sociedade. Com 1, 2, 3, 4 pessoas. É uma sociedade. Aí ela pode ir aumentando, pode ser uma roda de amigos, pode ser a turma de amigos dentro de um clube, pode ser as pessoas dentro de um bairro, e pode ser uma cidade, pode ser um município, um estado. Então, quando a gente fala em sociedade, pode ser qualquer sociedade. E resolver um problema, tá, do empreendedor passa a ser o sonho do empreendedor. Esse é o sonho, é o objetivo, é o foco. Vou citar aí o exemplo da Dona Ana. Olha só, Dona Ana, ela é faxineira, tá? Ela foi abandonada pelo marido, o marido foi embora, deixou ela com 3 filhos, tá? E ela faz faxina durante o dia, os 3 filhos estudam na escola pública, no integral. Então, o que ela faz? Ela acorda às 5 horas da manhã,
ela prepara os filhos para a escola, prepara a merenda, eles merendam na escola, mas prepara o material, os filhos ajudam ela nas coisas da casa, ela deixa os filhos na escola, pega 2 ônibus, faz faxina o dia inteiro, volta pegando 2 ônibus também, pega os filhos na escola, chegam em casa, ela e os filhos ajudam nos afazeres domésticos, ela ajuda, faz a janta deles, ela ajuda eles fazerem o dever de casa, vão dormir no dia seguinte a mesma coisa. Gente, é uma baita uma empreendedora, não é? Ela tem um sonho que é cuidar da família e prosperar os filhos. E através das habilidades, dos comportamentos, das atitudes empreendedoras, quais são? Foco. Ela tem um foco na família, ela tem a disciplina, todo dia ela faz a mesma coisa, faça sol, faça chuva, vai ter dia que ela vai estar cansada, vai estar desanimada, acontecer alguma coisa com um filho, na família, mas ela não perde o foco. Ela está ali todo dia pensando na família, ela está todo dia ali querendo o bem da família, ela está todo dia botando os filhos dela na escola, pensando no futuro dos filhos. Percebem que ela tem uma atitude empreendedora sem ter que abrir uma empresa? E é uma baita de uma empreendedora? Quantos donas Anas vocês não conhecem? Existem vários, o Brasil é cheio de donas Anas. Vamos usar mais exemplos, porque através dos exemplos a gente vem colocando os conceitos. Olha essa aí, Marta, jogadora de futebol, eleita por 6 vezes a melhor do mundo. Gente, Marta, ela era do interior do Nordeste, numa cidade minúscula, adorava futebol, amava futebol e desde pequena jogava futebol descalça porque era de uma família muito simples e humilde, não tinha condições de comprar chuteira, tênis para ela, ela jogava sempre descalço, ela tinha paixão pelo futebol. Essa paixão fez com que ela cada vez mais se aprimorasse no futebol, ao ponto que nos torneios da cidade dela, só tinha torneio masculino, né, porque ela era a única menina, eles começaram a proibir que ela participasse, de tão boa que ela era, e os jogadores, os meninos, queriam machucá-la, né, porque ela era muito boa e ela sempre ganhava. Olha só, ela teve que enfrentar esses desafios desde nova, desde cedo. E desde cedo, aí ela foi despontando na cidade dela, fizeram o convite para ela ir jogar no Rio de Janeiro. E ela foi mudar para o Rio de Janeiro sozinha. E daí ela foi desvendando o mundo, desbravando o mundo do futebol feminino, vários desafios, preconceitos, e virou uma referência mundial hoje. Eleita 6 vezes a melhor do mundo, ela levanta a bandeira da igualdade de salários entre jogadores masculinos e femininos, e outras bandeiras que ela levanta. Veja aí um vídeo de uma reportagem dela falando a respeito. Perceberam que bacana? O legado que ela deixa inspiração para outras filhas. Imagina essa atitude empreendedora ao longo da vida que ela tem até hoje para conseguir os sonhos e os objetivos dela. Isso é atitude empreendedora, é para a vida. Em momento algum até agora a gente falou de abrir empresa. E isso serve para qualquer pessoa, para criança, adolescente, pai, mãe, agente, para todo mundo. Olha aí outro conceito que eu estou trazendo aí, olha. Quando eu falo que o empreendedorismo serve para todo mundo e começa nas nossas mentes. Muitos de vocês, a maioria de vocês, não conhecem o maestro João Carlos Martins. Inclusive a vida dele já está em livro, né, há mais tempo, e tem filme. Vale a pena vocês assistirem o filme dele. Eu vou resumir a história, né? Igual eu resumi da Marta, mas João Carlos Martins, desde cedo, ele se despontou desde da infância, tocar piano. E foi despontando, tocando piano, melhorando cada vez mais. E quando ele era ali na fase adulta, 28 anos, eu não sei precisamente a idade, ele foi jogar um futebol, ele caiu, machucou no futebol e machucou o cotovelo. E esse machucado no cotovelo afetou o nervo dele e ele começou a ter dificuldade de tocar piano. Ele começou a perder o movimento, acho que de 3 dedos, se eu não me engano. E aí com isso ele começou a ter dificuldade de tocar piano e aí ele foi ser maestro, fazer regência, né, de concertos. E quando ele estava fazendo, ao longo da carreira, se despontando,
Quando ele estava na Europa, ele sofreu um assalto, tomou uma pancada na cabeça que tirou parte do movimento do braço. E aí ele começou a ter problema de regência e também de mudar a página da partitura. E aí ele começou a decorar as partituras para ele fazer a regência só com o braço, porque ele tinha dificuldade de passar as partituras. E com o tempo ele também começou a ter dificuldade de movimentação no braço, por conta das lesões que ele teve. Enfim, é uma história desafiadora, uma história inspiradora. E depois de muito tempo, ele voltou a tocar piano através de uma luva específica, tá? Que fizeram para ele, tá? E então ele voltou hoje a tocar piano. Vejam aí na tela para vocês verem, olha, ele foi destaque na CNN, fiz 24 cirurgias para manter os meus sonhos. Olha que a gente está falando de sonho o tempo todo, né? Aí logo embaixo da CNN, tá aí como o João Carlos Martins quis agradecer a sua chance na música. Aí, olha, ele saiu na revista Exame. A revista Exame é uma revista de empreendedorismo de pequenas e médias empresas. No site do lado da Endeavor é uma ONG mundial que fomenta o empreendedorismo no mundo todo. E ele foi destaque, ele fez inclusive palestras. Olha aí, ó, corri atrás dos sonhos, hoje eles correm atrás de mim. O João Carlos Martins é uma referência na música. Ele tem diversos projetos sociais ensinando música para crianças carentes, principalmente lá em São Paulo, na cidade. E ele é uma referência mundial. Viram? Ele utilizou diversas atitudes, habilidades da cultura empreendedora para conseguir os seus sonhos. E ele fala muito sobre os sonhos. Olha quantos desafios ele teve e nem por isso ele desistiu. Ele teve resiliência, teve atitude, proatividade, teve as rédeas na vida. E um músico sem abrir uma empresa. Estão percebendo o que é a atitude empreendedora? As habilidades empreendedoras? Vamos lá, mais exemplo, gente. Agora eu vou trazer para vocês um vídeo do Ricardo Amorim, que é o economista mais influente do Brasil, de acordo com a Forbes, uma revista americana de negócios e economia. Veja o que ele fala. Empreendedor é todo mundo que toma as rédeas da sua vida e vai fazer acontecer. Normalmente a gente usa isso no ambiente de negócios, mas para mim vale para qualquer coisa. Então você pode empreender dentro de uma empresa que não necessariamente é sua, você pode empreender na forma como você lida com a sua família, você pode empreender na forma como você toca um time do que quer que seja, e todos nós podemos ser. Para mim, empreender é atitude, não é posição. Perceberam ele falando que para ele empreendedorismo é atitude? Não interessa se você está numa família, se você está numa empresa, se você é o colaborador da empresa. Empreendedorismo é atitude, não é posição. Estão percebendo o que é a importância dessas habilidades empreendedoras? Vamos lá, reforçando mais ainda. Ó. Agora eu estou trazendo aí duas pessoas também, a Camila Farani, uma empreendedora, empresária, muito famosa aqui no Brasil, com diversos investimentos em empresas, e ela desenvolve, ela fomenta o empreendedorismo feminino. Ela finca a bandeira do empreendedorismo feminino porque as mulheres têm condições de crescer e desenvolver. E o outro, Abílio Diniz, já em memória, que faleceu, mas que foi aí um dos grandes empresários do Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil, e que fundou o grupo Pão de Açúcar, da rede Pão de Açúcar, de supermercados e hipermercados. Veja o que eles falam aí nessa entrevista da CNN, de um programa que o Abílio Diniz comandava. Porque o empreendedorismo me salvou. Eu gosto de dizer que o empreendedorismo é meu estilo de vida. Eu não pego o Abílio, mesmo com o Abílio estando de férias, ele não deixa de ser empreendedor, ele não deixa de ser empresário. Eu acho que o empreendedorismo é muito bacana, é muito legal, dá muita satisfação. Perceberam? Viram o que a Camila Farani falou? Que o empreendedorismo salvou a vida dela e que para ela o empreendedorismo é um estilo de vida. É o que a gente fala, que o empreendedorismo, você é empreendedor. Você vê uma coisa errada, você quer resolver o problema, independente de qualquer que seja. Você vê uma injustiça, você quer resolver esse problema. Você tem este instinto empreendedor. Você tem um instinto proativo, tem um instinto de resolver problemas.
né? Quando ela fala assim, o Abílio quando está de férias, ele não deixa de ser um empreendedor, justamente porque você está pensando em formas de gerar valor para a sociedade, resolver um problema e gerar valor para a sociedade. E agora eu vou falar sobre fazendo uma disrupção justamente do empreendedorismo, que muita gente acha que o empreendedorismo é mexer com empresa, é ter uma empresa, abrir com a empresa. Veja aí um post do Sebrae. O Sebrae é um órgão no Brasil, talvez o maior órgão brasileiro que fomenta as pequenas e médias empresas. E ele mesmo fez esse post. Será que sou empreendedor ou empresário? Opa, existe uma diferença. Estão percebendo? E aí eles colocaram aí, empresário é como uma profissão voltada à administração e estratégia de negócios, com a posse ou sociedade de empresas. O que define um empresário? Aí do outro lado, pessoa de negócios, foca na estabilidade e crescimento de negócio, toma decisões estratégicas e faz a gestão dos resultados positivos. Estão percebendo? Agora veja o que eles colocam sobre o empreendedor. Está mais ligado à forma de pensar. Quando eu falei que o empreendedorismo começa em nossas mentes e é para todos. E agir do que uma profissão em si, como um perfil. É um perfil, você é empreendedor. Lembra que eu falei? Não é necessário ter um negócio formal para ser empreendedor. Olha do outro lado, o que define um perfil empreendedor? Postura visionária e proativa. Identifica oportunidades e cria soluções inovadoras. Lembra que eu falei que o perfil, o foco do empreendedor é resolver um problema e gerar valor para a sociedade? E ele tem visão de futuro, conhecimento e habilidades em planejamento e organização, entre outros que a gente pode falar aqui. Estão percebendo a importância e a diferenciação do perfil empresarial para o perfil empreendedor? Todo empresário tem que ter esse perfil empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário. Como eu falei aqui, olha, a Marta, tudo bem que hoje ela já é grande, tem uma equipe gigantesca, ela é empresária, mas lá no início ela não era empresária. O maestro João Carlos Martins é a mesma coisa, hoje ele está grande, tem uma equipe trabalhando, mas lá no início ele não era um empresário, ele tem sempre o espírito empreendedor, a visão empreendedora. Então, resumindo até aqui, desvendando o empreendedorismo, né? O que o Ricardo Amorim falou, o empreendedor é todo mundo. Desculpa. O empreendedor é todo mundo que toma as rédeas da sua vida e vai fazer acontecer. Para mim, empreender é atitude. Todos nós podemos ser. E é isso, gente. Camila Farani, empreender é estilo de vida. E eu, complementando aí, né, o empreendedorismo começa em nossas mentes e é para todos, gente. Estão percebendo a importância? E esse perfil empreendedor, tá, é o perfil que as empresas mais buscam nos colaboradores. Veja aí, porque as empresas estão tão interessadas no perfil empreendedor. Isso aí é o site ContrataNet, que é uma das empresas maiores de contratação pela internet. Por quê? É justamente as empresas, é o que eu falei lá atrás, quando eu era gestor e líder, ainda sou, mas quando trabalhava em empresas, a dificuldade que a gente tinha de contratar pessoas com esse perfil, esse sangue nos olhos, faca nos dentes, para encontrar soluções, encontrar resultados, bater metas. Esse é o perfil que as empresas mais buscam. Olha aí, do jornal Correio Brasiliense, né, numa entrevista, a importância do comportamento empreendedor. Esse é o comportamento que as empresas buscam. Então é uma baita oportunidade para nós e para desenvolver os filhos de vocês, os nossos alunos, para esse perfil empreendedor. E os filhos começam a colher os resultados desde já, igual eu coloquei lá no início dessa aula. E olha aí, Google e Apple, que são duas grandes empresas, e mais outras empresas, não exigem mais diploma para contratar. O que eles querem dizer? Eles estão preocupados com o perfil comportamental, as habilidades, o que vem de berço. Porque a parte técnica, eles ensinam. A parte técnica não é que não é importante, é importante também, mas eles podem aprender. Agora, a parte comportamental, de habilidades e atitudes, isso vem desde cedo, desde a criação, desde as experiências, desde o desenvolvimento, desde a escola que ela participou, de onde a carga que eles receberam de aprendizado dos pais, porque os filhos têm os pais como a maior referência.
Então, o que elas percebem é que quando entra o funcionário, eles querem saber qual que é o comportamento, o que eles pensam, qual é a bandeira que eles levantam nas redes sociais, eles pesquisam as redes sociais, eles querem saber o que você pensa, a forma que você pensa, se está de acordo com o que a empresa quer, o que a empresa exige, né? Então, as empresas estão deixando de lado o diploma e focando na parte comportamental. Olha aí de novo, né? Aí do site da GUP, que é uma também das maiores empresas de recolocação aqui no Brasil, perfil empreendedor, como encontrar um candidato com ele, porque não é fácil encontrar esse candidato com um perfil empreendedor. E aí, olha só, uma pesquisa feita em 2018, tá? 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Gente, isso é uma pesquisa estatística feita em 2018 pela Page Personnel, uma das maiores empresas do mundo de recolocação, e essa pesquisa foi feita aqui no Brasil com mais ou menos 1.400 gestores de recursos humanos de grandes empresas. Olha só, 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Por quê? Qual que é o comportamento que eles querem? É o comportamento empreendedor. É o que a gente vem falando ao longo desse tempo. É o que eu buscava e desenvolvia nos meus colaboradores que trabalhavam, que formavam a minha equipe. E é esse o futuro que eu quero deixar para os meus filhos, que eu quero trabalhar com as crianças e adolescentes, para que eles alcancem os sonhos. E ainda reforçando isso tudo que a gente conversou, aí eu trago aí um vídeo bem bacana do Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? É um empresário, empreendedor, fundador da Wiser Educação, que é as escolas de inglês da WhatsApp, dentre outras, né? Comprou o time de futebol dos Estados Unidos, o Orlando City, depois vendeu com lucro, e ele fomenta muito o empreendedorismo. Vejam esse vídeo aí dele, que é muito bacana. Então hoje empresas, mesmo nos seus funcionários, valorizam o perfil mais empreendedor. E quem tem o perfil mais empreendedor, mesmo trabalhando num regime CLT, numa empresa, ele vai chegar mais longe. E muitas empresas com visão mais ampla vão criar programas de partnerships ou programas de stock options e por aí vai, para poder engajar e transformar aquele colaborador num sócio. Transformar aquele colaborador em alguém com cabeça de dono. É isso que o mercado busca hoje. A cabeça do dono. E no fundo não importa em que condição você esteja, nesse mundo que a gente vive hoje, você precisa ter cabeça de dono. Viram o que ele disse sobre o perfil empreendedor? É o que as empresas buscam. E ele falando da cabeça do dono, né? Cabeça de dono. E quando ele fala ali sobre stock options, o que é isso? As empresas querem segurar os empregados, os melhores empregados, os melhores colaboradores, e eles oferecem parte de ações para que eles se tornem sócios da empresa e não vão embora. Porque é esse o perfil que as empresas buscam. É a cabeça do dono, é o perfil empreendedor, é aquela pessoa que está preocupada com a empresa, a pessoa que está preocupada com o futuro dela. E são essas pessoas que vão ser preocupadas com o seu futuro, o seu próprio pai, mãe e o próprio filho. É o protagonismo do filho, né? E as empresas buscam esse perfil. Então eu já falei aqui de atleta, de músico, de colaborador dentro de uma empresa, trabalhando dentro de uma empresa. Percebem que isso é uma grande oportunidade quando você tem essas habilidades desenvolvidas e que essas habilidades desenvolvidas é essencial ser desenvolvidas desde cedo, tá? E o que a gente viu até aqui nesse momento, nessa aula? O que é empreendedorismo, né? Que é um conjunto de habilidades para alcançar o resultado, que está batendo ali, muito focado com a nossa semana Filho Protagonista do Futuro, né? Que a nossa proposta é justamente a gente mostrar o caminho para vocês desenvolverem habilidades essenciais em seus filhos, para que eles sejam protagonistas da própria vida e que transformem sonhos em realidade. E que o empreendedorismo, ele é muito mais do que abrir uma empresa.
ele é comportamento, ele é atitude, é você ser empreendedor, é você ter a atitude da sua própria vida, você ter a sua vida na mão, é você ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e ter uma atitude proativa, resiliente, né? Nós falamos aí a diferença entre empreendedorismo e empresário, justamente porque todo empresário tem que ter o perfil empreendedor, mas nem todo empreendedor tem que ser empresário, como a gente falou da Marta no início da carreira, do maestro João Carlos Martins, da dona Ana, que no momento nenhum eles abriram empresa, né, no início da carreira. E que o perfil empreendedor é o perfil que as empresas mais buscam no colaborador, ou seja, tem uma baita de uma oportunidade. 4. E todos nós podemos ser empreendedores, sim, e a gente tem que ser empreendedor da própria vida, para que a gente vá em busca dos seus sonhos, né? E esse é o perfil do sucesso. É o sucesso nosso, meu, de vocês, pais e mães, e dos filhos também, né? E isso que a gente quer trazer, né? E isso que nós vamos trazer na segunda aula, na próxima aula, aula 2, que é o caminho para o sucesso do seu filho, que essa oportunidade, ela é também para o seu filho. E o que a gente vai falar? Que muita gente, né, tem alguns preconceitos, que o empreendedorismo infantil não é trabalho, não. Ele pode ser desenvolvido sim nas crianças e adolescentes. Nós já estamos há mais de 6 anos no mercado e a gente tem diversos resultados, né, dos alunos, percepção que as mães vejam, enxergam das alterações, das mudanças da mentalidade e das atitudes dos filhos. O empreendedorismo é para crianças e adolescentes, sim. Isso que nós vamos ver na segunda aula. O empreendedorismo não é só para adultos, não. O empreendedorismo, ele traz benefícios. Os benefícios do empreendedorismo para os filhos, hoje e amanhã. Porque os filhos começam a colher os resultados hoje. Viu? Lembra lá no início da aula que eu coloquei, por exemplo, o resultado do Lucas, que ele falou que as habilidades que ele aprendeu sobre liderança, ele conseguiu alcançar ser representante representante da turma, ser líder da turma. Olha que interessante, já colhendo os resultados agora. Imagina lá na frente, imagina quando for adulto, né? O empreendedorismo para seu filho serve para as outras atividades também. Se ele quiser jogar futebol, olha lá, a Marta, ela usou as habilidades empreendedoras. Se ele quiser ser um músico, olha lá o maestro João Carlos Martins, ele usou as habilidades empreendedoras. Perceberam a importância, né? Que é uma baita de uma oportunidade e que na próxima aula, vem comigo, tá? Nessa próxima aula a gente vai mostrar para vocês que essa oportunidade é para o seu filho, encaixa para o seu filho, que não é trabalho, é brincadeira, ele não vai perder a infância, ele vai agregar na infância dele e que ele aprende brincando de forma divertida, de forma de jogos, de desafios. Espero vocês na próxima aula. Faço o convite aí, quem não entrou, entrar na nossa comunidade, porque lá a comunidade ela é restrita, né? E a gente seleciona quem pode entrar, e geralmente a gente deixa entrar quem já está inscrito na Semana Filho Protagonista do Futuro, para a gente fomentar, a gente tirar dúvidas, a gente dialogar, a gente conversar lá. Quem entra pode conversar. A gente faz uma moderação, né? Claro, para a gente falar só do desenvolvimento de empreendedorismo, desenvolvimento dos filhos, criação dos filhos. Então é uma comunidade bem bacana, o link está aqui embaixo, quem não entrou, tá? E quem não entrou na Semana Filho Empreendedor, também vale a pena entrar, o link também vai estar aqui embaixo, né, nos comentários. E espero que vocês deixem os comentários lá na comunidade, e quem quiser também deixar aqui dúvidas, comentários aqui nesse vídeo, estaremos respondendo prontamente as dúvidas, comentários, analisando cada caso, ajudando de alguma forma os pais, né, a desenvolverem as habilidades essenciais nos filhos para que eles sejam protagonistas da própria vida e transformem sonhos em realidade. Um abraço, obrigado, espero vocês na próxima aula para a gente mostrar o caminho do sucesso para o seu filho.